o Flamengo, cada vez mais, vai tomando uma distância dos demais. A gente está falando de valores, não falando de contratação ainda. Mas vai tomando uma distância que cada vez mais preocupa. Pra cá e explode a notícia que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Ô Flamengo, vem cá, deita no divã do HG. Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, tem dinheiro em caixa, não atrasa pagamento com ninguém, por vezes paga até à vista suas obrigações. Não tem um Cruzeiro que tá vendendo almoço para comprar a janta. O Caio Jorge recebeu uma proposta do Flamengo de contratar o jogador, né? O Flamengo buscar esse jogador no Cruzeiro. Olha, eu falei, Pedrinho, e aí? O que tem disso? Você aceitar uma negociação com o Flamengo pelo Caio Jorge é reforçar um rival. Então eu comecei a pensar que talvez o Flamengo esteja pensando também, claro, em ter uma alternativa, em ter um jogador de muita qualidade no seu elenco, mas também enfraquecer o Cruzeiro. Mas o Flamengo... Fala, nação, vamos aqui para mais um vídeo, chega mais, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque agora a gente vai ver, galera, o desespero da mídia mineira, galera, com muito medo do Flamengo tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, hein? O Flamengo está interessado no camisa 9 do Cruzeiro, certo? O jogador que fez uma temporada absurda no Cabuloso, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil também, se não me engano. É um jogador que está muito valorizado e interessa o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta e vamos ver agora como está a mídia mineira com essa situação, né? Com essa possibilidade do Flamengo acabar, né, trazendo o Caio Jorge, acabar até mesmo fazendo uma troca, parece que é uma das possibilidades também, né, de dar o Cebolinha mais um valor e tal, e trazer o Caio Jorge para o Rio de Janeiro. Então vamos ver, galera, como que eles estão reagindo, o medo deles do Flamengo se reforçar ainda mais. Créditos na descrição e vamos pro vídeo, vamos ver. A gente chega pra cá e explode a notícia que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Ô Flamengo, vem cá, deita no divã do HG aqui. Vamos ter uma conversa. Que aí tá sobrando dinheiro, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Só que o que vocês não sabem, eu vou explicar agora, explico pra vocês. Talvez as montanhas de Minas atrapalhem essa informação chegar aí. O Cruzeiro hoje é um clube extremamente bem gerido, tem dinheiro em caixa, não atrasa pagamento com ninguém, por vezes paga até à vista suas obrigações. Salários e direitos de imagem aos seus atletas costumam ser pagos até de forma adiantada, e aí eu tô dizendo porque foi relato de jogador pra mim. Tava lá na toca, 2 jogadores falaram comigo, aqui você recebe adiantado. Paga os seus comissionamentos aí aos agentes sem atrasos também. Tem uma estrutura hoje que nenhum outro clube no Brasil tem, nem vocês aí têm. E por essas e outras, que ninguém quer sair daqui. Ninguém quer sair. O Cruzeiro fechou o ano como o clube com o menor índice de jogadores lesionados e o menor tempo de recuperação dos que foram lesionados. Portanto, gente, nós estamos falando de uma estrutura, de um centro de treinamento que hoje é uma referência no país. Estou falando só de estrutura. Financeiramente está muito bem, obrigado. Paga rigorosamente em dia. Profissionais são respeitados dentro do clube, com todos os compromissos honrados, rigorosamente em dia ou até de forma adiantada. Então não tem um Cruzeiro que está vendendo almoço para comprar a janta. Se quiser levar o Caio Jorge, paga 50 para clube brasileiro, paga 50 milhões de euros. Eu levo aí no Rio, eu levo. Eu coloco no carro e levo. O Caio Jorge é bom de resenha. Vou daqui até o Rio, 6 horas de viagem na resenha, trocando uma ideia sadia, fazendo o carro. Caso contrário, ele fica aqui ou paga 50, ele fica. O Cruzeiro hoje é a terceira força do futebol brasileiro, gente. Caminha para chegar ainda mais num ponto de destaque. Então, se quiser tirar jogador daqui, vai ter que pagar o que o clube quer. Ou eles ficam aqui. Nenhum clube do Brasil vai chegar aqui tirando onda com o Cruzeiro. E não vai mesmo. Achando que vai levar jogador por qualquer valor oferecido. Não vai. Não é assim. O Cruzeiro atual não funciona assim. Então, pela sua atenção, meu maior muito obrigado. Passar bem e um beijo na alma. Tchau. O que acontece? Hoje à noite, a ESPN publicou uma informação dizendo que o Caio Jorge recebeu uma proposta do Flamengo de contratar o jogador, né? O Flamengo buscar esse jogador no Cruzeiro. O Caio Jorge, então, recebendo essa proposta, o Cruzeiro recebendo essa proposta na casa de 30 milhões de euros, que o Flamengo estava disposto a pagar o preço que, inclusive, o Cruzeiro já tinha falado para o mercado de fora.
né, o Cruzeiro já tinha recebido umas sondagens do Caio Jorge, sabemos futebol russo, futebol inglês, buscando detalhes do Caio Jorge, e esse foi o preço. E o Cruzeiro falou, ó, nem conversamos por um valor aí de menos de 30 milhões de euros. Aí o Flamengo fez essa proposta. O Flamengo falou que estava disposto a pagar os 30 milhões de euros. Aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Pedro Lourenço para entender um pouco dessa história. Eu falei, ô Pedrinho, e aí? O que tem disso? E foi até o que eu usei na nossa jornada esportiva. Tá no nosso itatiaiasport.com.br, tá no Instagram, tá no site. Apuração nossa da Itatiaia. Toma, vou te falar, viu? Quando você pega aspas e dá aí sem dar o crédito é complicado. Mas tudo bem, vamos em frente. Vou trazer aqui as aspas do Pedro Lourenço. O Flamengo fez uma proposta e nós fizemos outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. Fecha aspas, foram as palavras do Pedro Lourenço para mim. O que isso significa, ô Hugo? O Flamengo entrou, por exemplo, na história do Vitão. Vitão estava ali sendo contratado pelo Cruzeiro e aí o Flamengo ofereceu ali 5 milhões e meio de euros pro Internacional, ofereceu perdão da dívida do Thiago Maia, né? Diz que se o Internacional também não aceitasse, poderia buscar a forma, né, de receber isso de alguma maneira, enfim. O Flamengo fez a parte dele na negociação, colocando mais grana e buscando a contratação do Vitão, deu bônus também. Até parece que estava com impasse para acertar com o Flamengo, parece que essa situação foi destravada para que ele realmente seja zagueiro do Flamengo. Aí, no caso do Caio Jorge, não. No caso do Caio Jorge, o Caio Jorge é um atleta do Cruzeiro, tem contrato com o Cruzeiro, foi comprado da equipe da Juventus, né? Na temporada passada, é um jogador do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro colocou o valor e diz que 50 milhões de euros é a grana se o Flamengo que quiser negociar. Lembrando que esses 30 milhões de euros, essa informação inicial foi da turma da ESPN, né? Aqui a gente dá crédito. E aí nós aprofundamos e aí tive essa resposta do Pedro Lourenço, né? A apuração nossa da Itatiaia, trabalho nosso, sério aqui da Itatiaia, com essa fala dele em relação ao KJ, ao Caio Jorge. Hugo Sérgio. Dali Pansieri, que tá ao vivo com a gente aqui no apito final. E o Caio Jorge na mira do Flamengo, mas não vai ter negócio fácil não, meu amigo. Ficou claro isso. Um abraço, boa noite. Vini. Fala, Hugo. Boa noite pra você, pra todos que estão conosco. O Cruzeiro está certo em fazer jogo duro, porque você aceitar uma negociação com o Flamengo pelo Caio Jorge é reforçar um rival direto, a não ser que o Flamengo esteja disposto a pagar um valor que um clube europeu pagaria de 50 milhões, algo que é fora da realidade do futebol brasileiro. Mas o Cruzeiro está certo, o Caio Jorge, por esse valor de 30 milhões, realmente não tem que sair. Ô Pansieri, espaço curto nesse calendário que a gente vai ter, já na próxima temporada é brasileiro começando em janeiro, um calendário apertado, o que aperta um pouco mais essa situação de mercadão da bola, né, Pansieri? É todo mundo querendo, né, Hugo? Acho que é bem normal, né? É bem normal. Acho que seria diferente se ninguém quisesse o KJ, né? Especialmente do Caio Jorge, pra gente falar dele. É um jogador que o Cruzeiro volta e meia recebe sondagem, né? A proposta é essa acontecendo. É até o nosso Pedro Leite, né? Fazendo essa matéria no itatiaiasport.com.br. O Rubinho também participou dessa apuração. O empresário do jogador, ele realmente confirmou que a proposta existiu e a proposta foi rejeitada pelo Pedro Lourenço. Esse é o grande detalhe, né, de toda a história que agora vem ganhando repercussão, né? Vários veículos de comunicação colocando aí a fala do Pedro Lourenço, a nossa reportagem, né? Esse papo que eu tive com o Pedrinho hoje à noite, ali quando estava rolando o jogo da Copa Itatiaia. O Gão estava lá quebrando tudo, lá em Itatiaia do Sul, e a gente apurando essa notícia em relação aí ao Caio Jorge. Deixa eu trazer um recado. Bora, Sandro. Tudo na mesa. E todas as pautas têm um nome, Luciano. Luciano Dias. Não é o Luciano Dias, viu, gente? Mas é
Negociações aí? Caio Jorge. Ah, pensei que estava envolvendo o meu nome. Caio Jorge, um contrato para você assinar aqui, muito valioso, Luciano Dias. Gente do céu. Caio Jorge, o Flamengo ofereceu a informação que recebemos, que tá todo mundo apurando, tá buscando, e já fomos atrás do Pedrinho, e o Pedrinho já deu uma declaração daquelas que a gente sempre gosta de ouvir o Pedrinho. A informação é que o Flamengo havia oferecido 30 milhões de euros para contar com Caio Jorge no Flamengo em 2026. E o Flamengo já escutou logo de cara, ao melhor estilo Pedrinho. Para time aqui do Brasil, 50 pila de euros. 50 milhões de euros. Esse é o valor que o Cruzeiro hoje deseja pelo Caio Jorge. Mas é futebol, chefe André. A gente, então, vai ter que debater muito, vai ter que discutir bastante, porque as coisas viram rapidamente no nosso futebol. Te surpreendeu essa busca do Flamengo pelo Caio Jorge? De certa forma, surpreendeu sim. Eu não diria nem pela posição, né? Eu acho que o Flamengo, de fato, precisa de um jogador para revezar, ser uma opção ao Pedro, mas hoje ele seria titular, né? O Caio? Sinceramente, não sei. É difícil avaliar. Porque, assim... Se o Pedro ficar saudável, acho que não. Pois é, porque o Pedro, ele é um cara muito conceituado no Flamengo, né? Tá com moral agora, né? Ficou muita moral, teve problemas físicos, até no final da temporada acabou tendo uma lesão, enfim, mas é um jogador muito conceituado, muito querido pela torcida. Agora, o que me chama a atenção? Quando chegou essa bomba ontem, eu comecei... Primeiramente, a gente pensa pelo lado do Cruzeiro, né? Porque a gente tá aqui em Minas Gerais e tudo. Sim. E aí você pensa, seria uma grande perda pro Cruzeiro, teria que pensar numa reposição e tudo, e já veio logo a resposta do Pedrinho, de que não negocia por esse valor. E aí eu comecei a pensar pelo lado do Flamengo, cara. Do ponto de vista do Flamengo, o que seria essa contratação? Porque, assim, tudo bem, o Flamengo precisa de um jogador com características de 9 para ser uma opção ao Pedro. Mas, cara, você colocar 30 milhões de euros em um jogador, mesmo que jovem... 23 anos. Assim, como é que você conseguiria ter revenda nesse jogador tendo lucro? Tá entendendo, assim? Então eu comecei a pensar que talvez o Flamengo esteja pensando também, claro, em ter uma alternativa, em ter um jogador de muita qualidade no seu elenco, mas também enfraquecer o Cruzeiro. Mas o Flamengo já conseguiu isso, com o Gerson. O Flamengo já conseguiu buscar o Gerson. O Gerson, ele estava no Fluminense, Sim. Vai para a Europa, o Flamengo busca ele novamente, fez um investimento alto e a revenda foi tão alta quanto a primeira negociação do Flamengo, Lu. Sabe o que me chama a atenção? Primeiro, bom dia pra vocês. Satisfação. Satisfação tá aqui, que timaço. Timaço. Que timaço. Ô, gente, o Flamengo, cada vez mais, vai tomando uma distância dos demais. A gente tá falando de valores, não falando de contratação ainda. Mas vai tomando uma distância que cada vez mais preocupa. Preocupa. Quando a gente falava do Cruzeiro na Copa do Brasil, que não chegou na final, porque era uma oportunidade de não ter ali Flamengo e Palmeiras numa semifinal e o Cruzeiro não conseguiu chegar à decisão, a gente falava que talvez seria a Copa do Brasil mais fácil, nesse sentido, porque o Flamengo sempre vai estar envolvido, pelo menos na semifinal de competições, vai estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E tem dinheiro. Cada vez mais com dinheiro, surge um garoto da base, consegue vender com facilidade, com muito dinheiro, contrata jogador hoje de nível Europa, vai tomando uma distância que assim é preocupante. Agora, em relação ao Cruzeiro, me faz lembrar, guardando as proporções, os valores são até muito maiores, quando o Arrascaeta vai pro Flamengo, se eu não me engano, na época 20 milhões de... Eu acho que deu 73 de reais, 73 milhões de reais. E aí o Cruzeiro foi aquela venda nacional que... Impactou. Que impacta, né? Quando acontece uma venda dessa de forma nacional, é uma venda que tem um impacto ali. Mas o Pedrinho, foi bem claro, por 50 milhões não sai, não sai. O Cruzeiro hoje tem uma saúde financeira bem diferente controlada, de 2, 3 anos atrás. Ela é controlada, não existe saneamento não, tá, gente? Em momento nenhum, até o Pedro, aqui mesmo no nosso programa, nos Donos da Bola, ele falou que o Cruzeiro, o Pedro e o Pedrinho, né? O Pedro Júnior e o Pedrinho. Falaram, o Cruzeiro tem uma dívida altíssima, altíssima. Porém, o Cruzeiro não tá catando lata, irmão. Não tá, e assim, pagamento de salário em dia,
jogadores que o Cruzeiro consegue ir ao mercado e contratar, ou até buscar uma concorrência com o Flamengo, é o caso do Vitão, que a gente pode falar daqui a pouco também. Mas o Cruzeiro hoje não tem desespero para vender os seus ativos. E o Caio Jorge tem que ficar no Cruzeiro. Quando se fala em gol, não é tão fácil fazer gol, gente. É o time que tem o artilheiro, tente continuar com o artilheiro. E é o Cruzeiro que está tentando fazer isso. Eu acho que o André Zoli até trouxe um ponto importante, que é o Flamengo tentando enfraquecer o Cruzeiro. Que eu acho que a resposta do Pedrinho não tinha nem que ser 50 milhões, tinha que ser direto só o não. Por mais que seja difícil um time brasileiro desembolsar 50 milhões para buscar um jogador, a resposta tinha que ser direto não. Mas não é um não? Não acaba sendo um não? Cara, mas eu acho que ainda abre brecha pro azar. Mas isso acontece muito. Se você dá uma declaração falando que você pode vender o seu jogador pro mercado interno por 50 milhões. Se um time oferecer 50 milhões... Mas nem o Flamengo tem capacidade de oferecer 50 milhões. Eu não sei, Thiago. Mas você abre a brecha. Eu não sou o Thiago aqui. Tô tão acostumado a discordar do Thiago, tô discordando dele até longe, Lucigol. Mas eu acho que você abre a brecha pro azar, sabe? Tinha que ser direto um não. Você não pode negociar o Caio Jorge pra um adversário que vai disputar tudo com você no ano que vem, sabe? Eu acho que o Pedrinho errou em falar os 50 milhões. Que o Cruzeiro vai ganhar 50 milhões pra poder contratar um jogador, talvez até a altura do Caio Jorge. Mas o Caio Jorge já te entrega, sabe? Eu acho que é perigoso ainda você abrir a brecha pro azar assim pro Flamengo. Agora, o Pedrinho falou em 50 milhões. Mas vocês acham que se o Flamengo chega em 40, que é o meio termo, ofereceu 30. Mais o Cebolinha. 50, você vê que com 40. Não, 40 limpo e não se fala mais nisso. Será que o Cruzeiro seguraria o Caio Jorge com 40 milhões de euros na mesa? É muito dinheiro. Teve muita grana, cara. Então aqui, teve aqui, Júnior Silva, vou ler o chat aqui, que é bom a participação do pessoal. Boa. Falou aqui, 30 milhões de euros pode vender. Confio demais no Neiser Vidia Real. Calma. Vai ser muito titular aqui no Cruzeiro. E outro, Flamengo e Palmeiras são o que... HJ, porque... Hoje. São hoje porque eles fizeram vendas igual a essa do Caio Jorge. HJ, eu me peguei que eu parcelei, desculpa. Eu não entendo essa linguagem jovem, né? Que tudo é branco. VC, HJ, é hoje. Ô, Júnior, desculpa eu ter errado aqui na sua posição, mas é N, é LD. Realmente, assim, o Flamengo e o Palmeiras, eles se tornaram mestres nas vendas, né? Nas grandes vendas. Mas estão reforçando o rival. E um valor... Mas se a gente for pesquisar direitinho, é porque, assim, de supetão, já existiram várias situações... Qual seria a última contratação de impacto de um time brasileiro tirando de outro grande clube brasileiro? O Paulinho, eu acho. Paulinho? Acredito que o Paulinho. Outra eu não consigo lembrar. Foi no final do ano passado. Talvez o Bruno Henrique, mas não foi tão cara. O Bruno Henrique pelo Flamengo. Acho que o Paulinho não chega nessa proporção. O Flamengo tirou de uma vez o Gabigol e o Bruno Henrique, né? Do Santos, né? E o Arrascaeta do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Aquela janela foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, assim, falando do Caio Jorge, né, só para passar os números dele da atual temporada e o tanto que ele foi importante pro Cruzeiro. Um jogador de 23 anos, uma convocação para a seleção brasileira. O ano passado, eu já falando ano passado. É difícil. Em 2025, na atual temporada, foram 46 partidas, 26 gols marcados e 9 assistências. Ou seja, em 46 jogos, ele teve 35 participações em gols. E eu fiz questão de buscar 2024 também, a temporada dele, que foi de poucos jogos. Foram 23 jogos que ele chega na janela do meio do ano, né? Vindo da Itália. E ele fez 7 gols. Mas sabe o que me chamou a atenção nos 7 gols dele? O final do ano dele foi de 5 gols na Copa Sul-Americana. Aí mostra que é um jogador decisivo mesmo. Ele é muito... E de competição grande. Ele marcou 2 gols no Libertad, um na ida e um na volta. Ele marcou 2 gols no Lanús, um na ida e um na volta, e um gol no Racing na final. Então... cara, assim, dá pra ver, né? Como que a mídia tá assustada, a mídia mineira, né? Eles, de fato, não querem que isso aconteça, né? Embora seja um valor, assim, muito grande. Pra mim, 30 milhões já é um valor, cara, muito grande. Muito grande pra um jogador, até mesmo sendo o Caio Jorge. Mesmo sendo ele, né? Acho que
O Flamengo só oferece isso pela temporada que ele fez, espetacular, e pela idade dele, porque ele é jovem, né? Acho que é mais por isso. Mas 30 milhões você consegue achar jogador tão bom quanto ele na Europa. Tão bom quanto ele, certo? Mas a questão é que o Caio Jorge já foi testado aqui. É um jogador brasileiro, né? Se identifica muito com o futebol brasileiro. Então isso acaba tendo um peso maior. Mas 30 milhões, cara, é muita grana. 190 milhões de reais, quase 200 milhões de reais, é muita grana. Você consegue achar jogador aí até de 20 milhões. Bom mesmo, né? Pra poder fazer esse movimento, né? O próprio Vitor Roque, se eu não me engano, foi 25 milhões. E se você botar Caio Jorge e Vitor Roque, pra mim, não tem muita diferença não, cara. Os dois são muito bons, são jovens, características parecidas assim, né? Parecidas, claro que o Vitor Roque é um pouco mais físico, mas é muito parecido e foi mais barato que ele. E o Vitor Roque também deitou aqui no Palmeiras, né? Mesmo com altos e baixos. Então eu acho que é um valor muito grande assim pelo Caio Jorge. Não sei se valeria a pena pagar esse valor todo, mas se ele viesse, né, se ele fosse para o Flamengo, seria algo espetacular. Eu não acho que o Flamengo vai oferecer mais do que isso, não acho. Né? E também não acho que o Pedrinho falou 50 milhões de uma maneira certa, né? Se o Flamengo oferecer ali, sei lá, 35, eu acho que tem muita chance dele aceitar, né? Ou sei lá, uns 28 mais Cebolinha. Acho que ele aceitaria, eu acho. Né? Mas, assim, conhecendo o Flamengo, eu acho que o Flamengo não vai fazer loucuras por nenhum jogador, nem o Caio Jorge, nem ninguém. E acho também que não compensa. Se você procurar, você acha. O Flamengo já é um time muito bom. Se você colocar um cara ali que seja um bom finalizador, que seja rápido, ele vai conseguir fazer gols no Flamengo. Porque o time, como um todo, já é muito bem montado, né? Tanto que esse ano jogou praticamente sem centroavante, né? Praticamente sem centroavante diversas vezes. E o Flamengo conseguiu ser campeão de tudo, quase. Então não é algo assim que você fale, não, precisa, é algo muito importante, sem ele, que o Flamengo não vai vencer nada. Não, não é isso. Tem minha opinião, não deve fazer loucuras, mas deve sim contratar um cara para poder substituir o Pedro, porque teve momentos que fez falta. E acho que o Caio Jorge se adequaria muito, e eu duvido muito que ele não quisesse vir para o Flamengo. Eu duvido, nenhum jogador hoje no Brasil não amaria, não faria o máximo para estar no Flamengo. Mas a questão é que ele não pode nem expressar, né, o desejo dele. Eu acho que com certeza ele sabe que a maior potencial hoje na América do Sul é o Flamengo. Isso é inegável. Qualquer jogador sabe que estando no Flamengo, a chance de ir para a seleção brasileira, de vencer títulos, é muito maior do que estar em um clube como o Cruzeiro, que está se acertando, né? Tem chances também de vencer títulos ano que vem, mas não está à frente do Flamengo. Não está. Está atrás de Flamengo e Palmeiras. Então, a gente vai ver o desfecho dessa novela, né? Se der bom, ótimo. Também, se não conseguir, o Flamengo tem grana para poder comprar outros jogadores que serão, né, tão bons quanto o Caio Jorge. Ok? Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Tamo junto. Até o próximo. Ficamos por aqui.